As ameaças e declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de taxar as exportações brasileiras em 50%, repercutiram negativamente no Brasil. Em nota, o presidente Lula ressaltou que as instituições brasileiras são independentes e que o país é soberano e não aceitará ser tutelado por ninguém. O presidente brasileiro ressaltou ainda que o processo judicial contra os acusados de planejar um golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça. No contexto das plataformas digitais, Lula declarou que a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio e que a liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Lula também ressaltou que, para operar no Brasil, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. O presidente também rebateu a declaração de Trump sobre o tratamento injusto no fluxo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Segundo ele, a informação é falsa, pois as estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit no comércio de bens e serviços com o Brasil, da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Por fim, Lula acrescentou que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Em entrevista a veículos de imprensa independentes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a atitude de Trump como política. Eminentemente política, porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica. Uma vez que os Estados Unidos, como todos sabem, ele é superavitário em relação à América do Sul como um todo, né? E ao Brasil também. Quer dizer, nós somos, nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit de bens e serviços de mais de 400 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Imagina você que quando a tarifa estava em 10%, eu me reuni com o secretário do Tesouro na Califórnia e disse a ele que não fazia o menor sentido a tarifa de 10%, justamente porque o Brasil era deficitário em relação à balança com os Estados Unidos, de bens e serviços. E ele próprio reconheceu que com 10% havia espaço para negociar uma redução de 10%. Hoje nós estamos falando de uma tarifa insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, de 50%. Então, eu não acredito que essa situação vai se manter. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa, classificou a decisão autoritária e prejudicial tanto para os brasileiros como para os próprios americanos. Porque se procura politizar uma relação que deveria ser econômica e, ao mesmo tempo, vai provocar danos irreparáveis à economia do Brasil, especialmente para o agronegócio, para a exportação de minérios do Brasil, para a exportação de aço, de outros produtos que são fundamentais para a sociedade americana e, ao mesmo tempo, terá repercussões negativas no Brasil, mas muito negativas também nos Estados Unidos, porque isso vai produzir inflação. Agora, de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, a coisa mais lamentável, mais triste, é nós assistirmos um parlamentar brasileiro, um político brasileiro, sair do seu país e ir para outro país para pedir sanções, não contra o governo Lula, mas contra o Brasil, contra a nossa economia, contra o agronegócio, contra todos esses setores que serão prejudicados com essa decisão. Várias outras lideranças petistas, influenciadores e a própria imprensa comentaram e usaram as redes sociais e a tribuna do Congresso para condenar as ameaças de Trump e a comemoração por parte de alguns apoiadores de Bolsonaro, a exemplo do líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, que abordou inclusive a atitude bolsonarista na casa. Só antes nós queremos repudiar a aprovação hoje por uma comissão dessa casa, pela bancada do PL, mas foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, uma moção de louvor a Donald Trump. Isso aqui mostra um viralatismo, a posição
de capacho aos interesses norte-americanos. O Brasil, nesse momento, vai ser dividido em quem defende os brasileiros e quem defende os interesses norte-americanos e de Trump. O setor produtivo nacional manifestou preocupação após a decisão dos Estados Unidos. Algumas entidades afirmam que a medida inviabiliza exportações e advertem sobre os riscos para a economia brasileira. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria afirmou não haver fato econômico que justifique a medida. De Brasília, Denise Coelho.